Muito bem, amigos ouvintes que acompanham a programação da Graúna FM através das redes sociais, através do rádio, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo de qualidade. Momento este que a gente para trazer para vocês um mês muito especial, a importância deste mês de agosto para as mulheres. É isso aí, nós vamos falar sobre a questão da conscientização da amamentação, né? E para isso, é claro, que eu convidei um time de profissionais para estarem aqui com a gente nessa bancada tão gostosa, tão descontraída e falar sobre esse tema no Agosto Dourado. Sejam muito bem-vindas. Estou aqui com as minhas duas primeiras convidadas que vão falar sobre esse assunto com tanta propriedade, porque há tanto tempo elas tratam isso, né? Estou aqui com a doutora Maria Cristina Reguim Vital, tudo bem? Olá, Renata, boa tarde, tudo joinha? Seja muito bem-vinda, viu? Adorei o convite, obrigada pela oportunidade e vamos espalhar semente do amor, semente do bem. Vamos falar desse tema tão maravilhoso que é o aleitamento materno. Exatamente. E agora, também aqui junto comigo, a Bia Montans, que é assim, né, que todos te chamam. Não é a Maria Beatriz Ambon Montans. É mais fácil falar Bia, né? É, a Bia que é psicanalista, né, não falei, mas a Maria Cristina também, que é odontopediatra. E as duas estão aqui para trazer conhecimento para o nosso público, né? Sim, e isso sim. é muito importante nesse tempo que a gente está aí de tanta tecnologia, usar isso para o nosso bem, né, Maria Cristina? Perfeito, vamos ser contribuição para a humanidade. Isso, então vamos começar ambientando a nossa audiência sobre essa campanha que acontece todo mês de agosto. Como que é essa campanha, Maria Cristina? A campanha Agosto Dourado, ela é uma campanha mundial e ela vem para trazer um alerta, né, uma importância para o aleitamento materno de tudo aquilo que a gente já sabe que ele faz e que ele é para a vida de uma criança. E a Organização Mundial de Saúde, então, ela separa uma semana no mês de agosto, que a gente chama que é a Semana Mundial de Aleitamento Materno, e todos os anos eles trazem um tema. A minha jornada nessa campanha começou com o nascimento da minha filha, né, quando eu fui convidada para ser madrinha, e foi aí nesse momento que eu conheci esse movimento tão lindo. E desde então, a gente participa, enquanto odontopediatra, trazendo, né, os benefícios que a amamentação tem para o desenvolvimento orofacial, dentro da questão da respiração, dentro da questão do desenvolvimento da mandíbula, crescimento, avanço, postura de língua e mastigação. Porque às vezes as pessoas podem ficar curiosas, né? Tipo, o que uma dentista está metendo a colher na amamentação? Qual que é a ligação, né, da amamentação com esse desenvolvimento da criança? Então, tudo aconteceu por conta da minha filha, né? Ela, embora mamasse muito lindamente, mas ela tinha uma questão respiratória. Foi quando eu conheci a professora Gabriela Dorothy de Carvalho, era uma defensora da questão da respiração como prevenção através da amamentação. Então, foi ali que começou o meu movimento dentro da odontologia, dentro da odontopediatria, junto com essa professora. Então, e ela dizia assim, Renata, muito legal, foi a primeira coisa que ela disse pra gente, porque na época, no curso, nós tínhamos profissionais de várias áreas. E ela dizia assim, é importante que todos saibam que a amamentação é terra de ninguém, é terra de todos. Porque cada criança que se beneficia de uma amamentação, seja a dentista falando, seja o pediatra, seja o enfermeiro, a psicóloga, uma fonoaudióloga, quem quer que seja. Então, o movimento do Agosto Dourado é unir forças. E o tema esse ano traz, né? Oportunidade para todos mesmo. Então, mas para que todas as crianças tenham oportunidade, cada pessoa pode fazer um pouquinho. Que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, Isso. né? Então, o Agosto Dourado não é para discriminar aquela mãe que por uma razão ela não amamentou. Não, é para a gente trazer força para aquela que ainda vai ter o seu bebê, trazer para ela condições de conhecimento, entender como funciona todo o processo, acolher também essa mamãe que toda mulher sonha, né? Eu acho que você também tem uma experiência, depois você pode compartilhar com a gente. Sim. Todas as mulheres sonham com a amamentação, com esse maternar, mas que por alguma razão acaba não acontecendo. Então, Agosto Dourado é isso, é unir força, com várias profissões e para que a gente possa oportunizar para mais mulheres amamentar. Isso é muito importante porque eu me lembro que durante a minha gestação, primeiro que foi uma gestação
surpresa, né? Se é que pode dizer assim, né? Mas não estava programado. E daí eu fiquei sabendo, eu comecei a buscar onde eu poderia ter informações. E o meu primeiro contato foi na Roda da Mamada. Isso. Né? Que aconteceu, que você já organizava com diferentes mães, né? A maioria eram mães de primeira viagem. Tava todo mundo muito perdido. Na minha roda, eu sempre procurei trazer aquela mãe que já amamenta, né? E a gestante. Porque a ideia é fazer esse movimento, né? Porque a gestante está ali, preparando o enxoval, que a Bia depois vai falar sobre essa questão do ninho e tudo. Mas, assim, dizer a elas que existe aí um movimento e existe uma preparação. Então, tudo isso começou lá em 2005, com a chegada da minha Maria Clara, porque foi ali que eu tive a mão na massa, né? Como dizem, né? Com a criança no colo, a vivência. Embora a amamentação tivesse sido tudo maravilhoso, mas não dormia, tinha barulho, né? E era uma criança que vivia com a boquinha aberta. Mas como assim? Se tudo que eu tinha lido e estudado falava que a amamentação preparava isso, aquilo outro, e o negócio não estava dando certo ali. Então, foi aí que eu fui buscar conhecimento e desde então... Aí a Roda da Mamada é um movimento gratuito que a gente faz dentro do consultório para trazer essa oportunidade. Lembra que a campanha esse ano fala oportunidade para todos? Sim. Então é uma oportunidade que eu ofereço para essa mãe, né, que deseja, que sonha, participar conosco. Porque muito aí bom. Ali ela tem essa vivência, né, daquela mãe que deu certo, a mãe que não deu certo. Elas contam ali, né, os prós e os contras. E a gente põe ali um direcionamento. E as pessoas que quiserem mais informações sobre esse mês, sobre as ações que estão acontecendo, a Santa Casa também trabalha como um ponto de apoio, né? Isso, importante falar que a Santa Casa, ela é a nossa referência aqui na região, tem a Marina maravilhosa, né, que tá a enfermeira. Lá. Isso, que ela é assim, acho que... Não sei se mudou, mas até então ela era o ponto-chave dentro da Santa Casa, junto com a Roseli, que é a nutricionista lá. Né? O movimento também é maravilhoso, ela é incansável, ela batalha muito, os pediatras que lá estão. E dizer assim, gente, tem o banco de doação de leite lá, porque lá também recebem essa doação dessa mamãe que deu certo. E aquilo que eu disse, né? A campanha não é para desmerecer a mamãe que não deu certo. Muito pelo contrário, a Santa Casa faz isso maravilhosamente bem. É simplesmente acolher e apoiar e dar condição para que essa mãe consiga amamentar. Muito bom. Porque não é tão fácil assim, tá, gente? Tem uma tal de pega, que não é muito fácil, que depois a Renata pode falar também. A doutora Luna está aqui, pode falar um pouquinho sobre tudo isso. Isso, muito bom. Maria Cristina, continue com a gente aqui. Vou falar agora um pouquinho com a Bia. Bia, vamos para aquelas questões psicológicas, né? Que tanto desequilibram as mães ali na fase, enquanto ela está gestante, quando a criança vem, porque eu vou compartilhar, eu acho que a maioria das mães, não sei, né? O que eu pensei quando eu fiquei grávida? Que cor que vai ser o quartinho? Como que vai ser meu enxoval, né? Será que eu vou pôr uma poltrona? Você pensa muito no físico. Isso é comum? A gente cada vez mais isso vem sendo comum, né? Até por conta de toda a mídia, né? A questão do comércio e tudo isso. Mas o que é o enxoval, digamos, né? Que a gente de fato tem que preparar é o nosso estado mental, né? É de como é que eu vou receber, o que eu faço, a minha relação com esse bebê, mesmo dentro da barriga, né? O que eu estou sonhando com esse bebê, como eu imagino, o que eu espero, né? Porque, óbvio, isso vai acontecer e é evidente que a hora que o bebê nasce, aí é o bebê real, né? Às vezes frustra, às vezes não, né? Tem toda aquela coisa da expectativa e a realidade. Mas é fundamental, porque assim, à medida em que eu vou entrando em sintonia, né, é importante que as mulheres desacelerem, né, principalmente final de gestação, que dê um tempo para ficar com esse bebê. Se tem outro filho, como é que vai dar essa atenção para esse outro filho? Isso tem que ser dividido. Porque vem o ciúme também, às vezes, Sim, né? E vem de muitas outras coisas. Não interessa a idade, tá? Fala assim, não, vou esperar um pouco e depois de grande, mas não interessa. Tudo tem ciúmes desde Porque vai ser dividida a atenção, vai, né? Porque assim, vai pegar um pedaço daquele colo, um pedaço daquela atenção, né? Então, todo esse cuidado tem a ver com o preparo emocional, né? Como é que eu vou receber esse bebê? E para o bebê, né? Essa chegada... Quando a gente fala... a Maria Cristina fala muito do ninho, né? É isso, né? É eu me preparar, assim... Como é que eu preparo a mama para amamentar? Eu, por exemplo, sofri muito com isso. Ninguém nunca falou que tinha que fazer isso. Era assim, tira o peito e dá, né? E não, eu só fui aprender isso na terceira filha que eu tive.
né? Então, assim, e depois quando você pode fazer, então, à medida em que você está preparando, você não está preparando só o seu corpo, você está se preparando emocionalmente também para a chegada, né? Mas então, a gente fala da mulher, né? Claro que é ela que vai fazer, ficar todo esse tempo aí, né, com o bebê ali no ninho. Mas a parte do pai, existe alguma coisa também que o pai precisa se preparar? Ele tem que entender que a mulher vai estar mais sensível? Ele pode também fazer esse preparo com a psicóloga antes da chegada do filho? Sim, a gente fazia, inclusive, no Gerando Bem, Sim. né? A gente punha os casais para Que isso. legal. Sim, porque realmente, isso que você falou, da mulher que fica muito sensibilizada. Sim. Tem um turbilhão de hormônios, né? E não só os hormônios, mas tudo aquilo que mexe, porque a vida da gente muda, Ponta né? cabeça, né? Então, não dá para ignorar. Ô, né? Bia. O pai... Oi. Desculpa, assim, essa questão do casal, né? Teve uma campanha que foi, acho que 2022, 21, se eu não me engano, trouxe muito profundo a questão da paternidade, né? A presença do pai na gestação, no parto, no parto e também no período de amamentação. Sim, para apoiar. Porque assim, é o pai que dá o suporte para a mãe, né? Porque para ela poder fazer isso, ela precisa estar tranquila. Porque tem uma coisa das mais sensíveis no nosso corpo, é o estado emocional e a amamentação. Sem dúvida. Se você estiver tensa, não vai. O peito pode estar gigante, não sai. Né? Então, o pai tem a função de dar segurança para essa mãe. Eu acho legal você falar disso, porque nós estamos aí com o Dia dos Pais para chegar, né? Sim, E tem muitos pais que a gente até vê falar de depressão pós-parto para o pai, porque aí a mãe fica só por conta do nenê e ele fica de lado, né? Mas o papel dele é fundamental. Por quê? Porque ele precisa dar esse suporte para a mãe. E a mãe aceitar, não botar também de lado. Né? Colocá-lo então, assim, no processo também, né? Ajudar a dar um banho, exato, né? E assim, quer cuidar, quer fazer, quer trocar, quer carregar um pouquinho, quer tentar fazer dormir, né? Às vezes fica agoniado com a coisa do leite ou da pega, ou enfim. Já quer dar uma mamadeira, calma, né? Vamos ver o que a gente faz, né? Porque essa relação que o casal desenvolve de confiança, de parceria, isso é fundamental para o desenvolvimento emocional do bebê. A gente até vê algumas experiências, né, de casais aí que a criança não completou nem 1 ano de idade e já tem a separação, porque a criança veio, mexeu com a estrutura familiar e eles não souberam como lidar com isso, né? Porque muda completamente, né, a organização familiar. E às vezes o casal não dá conta disso, né? Essa coisa de bota um de lá, ou não, deixa que o filho é meu, não, né? Então, sai daqui. É complicado isso. Por isso que o período da gestação, ele é fundamental para isso também, para que essas coisas sejam faladas, para que eles possam saber o que um pode, o que outro pode, como é que eles vão fazer. E a coisa toda do sonhar, porque até então você não tem o bebê no colo, né? Óbvio que a hora que nasce, nem sempre tudo dá certo daquilo que você programou, né? Tem uma série de coisas aí. Mas, se você já vai criando essa intimidade entre o casal, né? A coisa, durante os primeiros meses, vai ficando mais tranquilo, né? O bebê reconhece, outro dia recebi um videozinho de um ultrassom em que o pai fala com o bebê e o médico passa lá e o bebê sorri. Ai, que lindo, gente. Quando fala, né? Lindo, Porque assim, eu não me lembro exatamente, as doutoras podem falar depois, mas tem um período em que a audição, acho que é dos primeiros sentidos, né? Que vão sendo... 16 semanas. Então, colega, pode começar a falar. Conversar. Eu colocava muita musiquinha pro meu na barriga e depois, né, quando ele foi ficando maiorzinho, ele falava assim, parece que eu conheço essa música, né? Olha que legal. Então, vem a referência, né? Tem a ver isso, né? E é muito engraçado quando a gente fala do aspecto do ninho, né? A Bia... Nós estivemos juntos ali no Gerando Bem, toda vez que eu encontro com ela eu digo, né? Gratidão, porque realmente faz toda a diferença. E você veja, a questão da audição, mas também tem a questão da formação dos dentes, paladar, é tudo nesse período gestacional. E hoje, na odontologia e na medicina como um todo, a gente fala muito da importância dos primeiros 1000 dias. E os primeiros 1000 dias está relacionado à alimentação, à introdução alimentar, à amamentação, às questões das emoções, né? Que reverberam depois para uma vida inteira. Então, aquilo que essa mãe está se alimentando, ela está nutrindo esse bebê, não só da comida
saudável, né? Precisa viver também essa questão Sim. emocional saudável para que a gente consiga trabalhar. O desenvolvimento da criança depois, ele está relacionado a um bom momento desse de amamentação. Sim, tá. É fundamental, né? Assim, o primeiro ano de vida é onde você constrói a matriz da identidade. Você consegue imaginar a importância disso? Bia, você dizia assim, Maria Clara precisa chegar no primeiro aniversário se sentindo Sua poderosa. Majestade, o bebê. Olha, chefinha. Porque assim, você fala, mas depois você vai ficar uma criança mimada, enjoada. É amor, né? Amor ela não. tem o resto da vida para ralar e descobrir que ela não é isso, Entendi, entendeu? entendi. Mas se ela não tiver isso, é o que vai abastecer, que vai carregar as baterias para ela Vai dar subir aguentar na o rojão bicicleta, depois, cair, né? subir no skate, cair, trepar na árvore, levar um tombo, subir de novo, entendeu? Entendi. Porque aí, quando você vai investindo nessa relação, a relação da mãe com o bebê vai dando para ele o que é o mundo. Então, a mãe vai ajudando o bebê a nomear as coisas que ele conhece, a ajudar a entender o que ele está querendo dizer. Então, Bia, veja... mas aí eu vejo que assim, a mãe tem que estar muito preparada para isso, né? Sim. Mãe calma, o filho calmo, Sim. né? A mãe ansiosa, o filho ansioso. Isso é fato, mais ou menos. Olha, antigamente a gente tinha uma coisa, o filho nasce uma tela em branco. Não nasce, não. Ele tem características constitucionais, tá? Certo. Então, a gente tem assim, hoje nós sabemos que tem bebês que têm uma maior tolerância à frustração e tem outros que não. Você pode ir num berçário, pegar um bebezinho recém-nascido, passou 5 minutos da mamada, ele está com a campainha batendo de tanto que grita, porque ele não aguenta esperar. Entendi. E tem outro que já passou 10, 15, ele está ressonando. Entendi. Né? Ele aguarda. Então, isso é do bebê. Né? Agora, é óbvio que tem uma interação depois disso. Certo. Né? Então, assim, como é que se dá essa relação da mãe com esse bebê, da mãe com o pai? A gente diz assim, o bebê tem as coisas que são próprias dele, tem o que ele recebe da mãe, o que ele recebe do pai e o que ele recebe da relação dos dois. Né? Depois vem o mundo em volta. Mas, inicialmente, esse é o mundo que ele tem. Né? Então, por exemplo, a gente estava falando da audição, né? Você bota um bebê no peito para mamar, se o pai chega lá na porta e fala alguma coisa... Ele pula, ele sai. Na mesma hora, ele tira a cabecinha ali e olha para ver. Porque ele reconhece. Não, porque ele reconhece. Né? E ele sabe que está ali, que ele chegou, que está junto. Né? Então, assim, todo essa dinâmica do casal... O ambiente também, o ambiente, né? É a partir do que ele vai construir a imagem de mundo que ele tem. Então, se tem uma família que briga, que xinga, esse mundo é um Eu conheço, né? É um caos. Eu conheço, né? Mas entendi. pode ter um outro que, puxa, que legal, olha, eu posso. Tanto que alguém comentou comigo hoje que o molequinho, nossa senhora, isso é comum, todo mundo fala, né? Às vezes está na escola ou está num ambiente social e chega e diz, nossa, mas seu filho é uma gracinha, né? Você fala, será que é o mesmo que estava lá em casa? Por quê? Porque dentro de casa, ele aprende, mas ali em casa ele tem a segurança de que se ele brigar com o pai e com a mãe, eles vão continuar gostando de mim, entendeu? Mas aquele pessoal lá de fora, se eu brigar, danou-se. Então é melhor eu me comportar. Então ali... Preciso me controlar. Então, assim, o que a gente começa a ver daí como problema é aquele que não consegue diferenciar isso. Aí lá fora começa a dar todo tipo de problema. Gente, olha só que assunto rico, né, de informação aqui. Se deixasse, a gente ficava aqui até amanhã conversando, né, Bia? Mas é importante a gente dar esse início, né, abrir isso para o público, ter essa primeira conversa nesse mês de agosto, né? E deixar também disponível para as pessoas que queiram um pouco mais de orientação psicológica. Quais são os caminhos, Bia, que a pessoa pode buscar? Que profissional ela pode buscar? Para essa questão da relação de afeto, isso eu trabalho com isso, né? Eu fiz um trabalho de observação de bebês,
Então, eu trabalho com intervenção de bebês, mães, pais, Que né, legal. família. Né, a gente põe todo mundo é muito bacana, porque aí você põe todo mundo, pai, mãe, filho, periquito, papagaio. Tudo junto. Tudo na mesma sala. Sim. Vamos ver o que está acontecendo. Que legal. Isso dá para trabalhar. Muito E bom. é uma coisa muito mais, como é muito mais focal, porque é aquilo que está acontecendo ali, naquele momento, né, não é uma história. Isso. Então, o resultado é muito mais rápido, né? Eu já trabalhei com famílias que você fala assim, no máximo 8, 10 sessões. E já está resolvido. Você já consegue... Já sabe andar sozinho andar depois. sozinho, né? né? Então, porque às vezes tem coisa que quem está fora consegue perceber, mas quem está vivendo, às vezes, porque mexe também com as Não emoções, consegue, não consegue ver. Entendi. Né? Mas eu quero agradecer muito, tá? Sua passagem aqui pela nossa bancada, Eu que convidá-la para uma agradeço. próxima oportunidade. Estou à disposição. Né? E continuar com a gente aqui no estúdio para acompanhar as próximas conversas. Sim, tá com bom? prazer. Obrigada, Maria Cristina, Beijo, pela Rê. iniciativa, né, de ter unido essas mulheres. Incrível, né? É muito bom isso, né? E Essa a- força. Eu tenho certeza que a sociedade procopense como um todo vai aproveitar muito, muito, muito essas entrevistas que você vai disponibilizar. Porque é isso. E lembrando, né, que os primeiros 1000 dias é a idade de ouro em todos os campos da vida. Então, investimento, prevenção, saúde, é isso. Seguindo com o nosso papo aqui tão descontraído, né, e tão importante neste mês de agosto, Agosto Dourado, que é a campanha onde os grandes veículos, eles se esforçam para incentivar junto com a comunidade médica essa questão do aleitamento materno, né? Para falar um pouquinho sobre isso, agora aqui estou com mais duas profissionais, né? Profissionais muito conhecidas aqui em Cornélio Procópio, que vão trazer um pouquinho do seu conhecimento. Eu estou falando da Renata Moscato, que é fisiosteopata. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Muito pela bem-vinda, viu? oportunidade. Minha xará. A Renata, minha xará. E aqui com a Luana, que é psicopedagoga, né? Já conhecida aqui da casa, né? Professora do José, lá da Ativamente. A Luana que também vai trazer a sua contribuição. A gente entender o que tem a ver, A educação, né? Com a amamentação. amamentação. Então, vocês estão aí acompanhando, não saiam, porque é bastante informação boa. Vou começar com a Renata. Renata, fala pra gente o que é a osteopatia pediátrica e como ela funciona. então assim, primeiro, né, eu sou fisioterapeuta, né, sou fisioterapeuta formada e fiz a especialização de osteopatia, né, então primeiro a gente faz a formação da osteopatia adulto, né, que eu fiz, já faz 8 anos que eu trabalho com isso e agora eu comecei a especialização em osteopatia pediátrica, né, que já faz 3 anos que eu atendo isso. Então, o que a gente busca, assim, na osteopatia ali, na pediatria, com a criança e com o bebê, né, então o nosso foco principal é sempre buscar o equilíbrio daquele corpo, né, promovendo sempre a saúde, né. Então, a gente, com técnicas muito sutis, todas manuais, assim, né? Diferente um pouquinho do adulto, né? No bebê e na criança, a gente não tem técnica de estralar, essas coisas, mas assim. Então, são massagens, assim, muito sutis que a gente vai fazer ali no bebê e na criança. E buscando sempre o quê, né? Esse equilíbrio. E por que essa criança fica ali desequilibrada, né? Porque esse bebê, às vezes, ele traz tensões no corpo, né? E da onde que vem essas tensões do corpinho do bebê? Então, se a gente for pensar, ele ficou ali dentro da barriga da mamãe por 9 meses, né? E aí, ao final da gestação, fica mais apertadinho, né? Então, a gente pensa na gente, se às vezes dorme um dia errado ou alguma coisa assim, já gera uma tensão ali no músculo. Imagina um bebê que precisa ficar 4 semanas ali encaixadinho naquela posição, Mas né? então, a osteopatia já pode ser iniciada na vida do bebê com quanto tempo de Desde vida? o nascimento. Desde o nascimento? Sim. Eu não Aqui no sabia. Brasil ainda a gente não tem isso, mas fora do Brasil existem osteopatas dentro da sala de parto. Então o bebê nasce e aí ele já pode fazer o trabalho naquele momento, né? Gente, fala a verdade, né? Que coisa maravilhosa que é a medicina. A gente pensa aí nos avós, nos bisavós, como que eles trouxeram as crianças ao mundo, né? Tanta coisa. E hoje a gente tem tanto suporte, né? Sim. Nem imaginava que isso era possível, mas muito bom. E você está gestante, né? Estou gestante também. Então, eu acho que os seus estudos, eles se tornam ainda mais significativos, Sim, né? Pra claro. poder fazer Poder essa... contribuir mais também, assim, para os meus pacientes e agora para minha família e para o meu filho também. Muito né? bom, isso é bom. Renata, mas aí falando da osteopatia com a amamentação, qual que é a ligação?
Então assim, se a gente for pensar nessas tensões que o bebê traz, né, então numa alteração ali muscular, nessa tensão ali do pescoço, que hoje no meu consultório é o que mais aparece, são os torcicolos dos bebês, assim, né, nesses posicionamentos. Então o que é o torcicolo em si, assim? É quando o bebê ele fica inclinadinho com a cabeça e rodado para o outro, ele não consegue fazer o outro movimento, então limita aquela movimentação do pescoço dele, né? E aí se a gente for pensar que esse bebê tá com essa tensão e ele precisa mamar ali no seio da mãe, né, a boca, aquilo dói, né, incomoda ele, então ele não tem força, ele não consegue posicionar ali no peito da mãe. Então a contribuição da osteopatia para esse bebê seria isso, né, soltar essas tensões, ganhar essa mobilidade do pescoço desse bebê para que ele possa amamentar ali na mãe certinho, né, que ele consiga naquele posicionamento mamar bem ali, né. Então são vários fatores que levam a mãe a não conseguir amamentar, Sim. né? Não é uma coisa só. Às vezes a gente pensa que é só a questão do bico que não consegue pegar, mas tem essas questões também, igual você falou, né, da postura. Eu falo que quando a gente trabalha na parte da amamentação, a gente sempre tem que buscar, assim, uma equipe multi, né? Então, não é só osteopatia, é junto com o odontopediatra, junto com a fono. Então, é essa equipe que tem que ter esse olhar com o bebê como um todo, né? Então, não adianta eu só olhar para a mãe, ensinar ela a fazer a massagem ali na consultora de amamentação, ensinar como ordenhar, e aí esse bebê não tem uma boa motricidade ali daquela boca para fazer aquela sucção. Ou esse bebê tá com aquela tensão, né? Às vezes tem alguns casos também que a gente trata na osteopatia quando existe, às vezes, uma falta de mobilidade ali até da cervical com a cabeça. Então, daí o bebê fica com a cabeça mais baixinha e a gente quer que ele abra a boca para mamar. E aquilo não vai conseguir acontecer bem, né? E as sessões da osteopatia vai ajudando isso. Isso, né? Vai e soltando. E é importante também, assim, né? Quanto antes fazer, melhor, porque esse bebê também ele vai se adaptando, né? Então, assim, um bebê que chega pra mim com 3 meses, ele tem muitas adaptações, que ele já teve aquisições motoras ali, então eu vou precisar de muito mais trabalho, às vezes junto com exercícios, do que um bebê que chegou pra mim com 15 dias, né? Ou acabou de nascer, melhor ainda. Então, quanto antes as mães buscarem isso, é muito melhor e mais rápido o tratamento. Muito bom. Existe um mito ou é verdade? Existe leite fraco ou leite forte, leite bom? Não existe. Sempre a mãe tem o leite, né? Assim, a Maria Cristina colocou isso que eu acho super importante, né? Que às vezes tem muitas mães que não conseguem mesmo amamentar, né? Mas o que eu vejo, assim, que é de suma importância é buscar esse conhecimento. Então, fui em todos os profissionais, busquei uma fono, busquei uma odontopediatra, fui na osteopata e realmente não teve jeito. Então, existem aquelas mães que realmente não vão conseguir amamentar, né? E tá tudo bem isso, então, né? já vou entrar com um depoimento aqui que uma hora ele iria aparecer, né? Quando eu tive o José, né, o José Maurício, eu pensei assim, gente, é só amamentar, né? Ele vai ficar não sei quanto tempo, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, porque daí vai muito da mãe também decidir até quando ela quer amamentar. Mas eu não tive leite. E a Marina foi em casa, né? Eu tive todo o suporte dos profissionais, eu tentava, e eu me negava a entrar com suplemento, né? E a criança chorava, eu não sabia por que a criança chorava, né? E chorava porque estava com fome, porque não saía, né? Até para resolver essa situação, teve que minha mãe, minha sogra e a Má, que está com a minha mãe desde quando a gente nasceu lá em casa, com uma mamadeira e falar, você vai dar suplemento para essa criança, senão essa criança vai morrer de fome, né? Então, olha a falta de preparo emocional da mãe, que entra no que a Beatriz falou, que a gente tem que preparar não só o concreto, né, mas também o emocional da mãe, porque eu me senti frustrada. Como que eu não tenho leite para dar para o meu filho, né? Eu sou uma pessoa saudável. Mas aí, quando você consegue, né, entender que tudo bem, eu tentei e não deu, não vem a culpa mais, né? É isso mesmo. Então, é isso mesmo, buscar, né, para entender, para a frustração não ser maior ainda do que às vezes as mães colocam muita expectativa naquilo, né? E tá tudo bem também, ainda bem que tem a fórmula para nutrir esse bebê, para desenvolver, né? Que bom que a gente tem esse recurso também, né? Mas eu acho, assim, o importante mesmo é buscar primeiro, né? Ver o porquê. Às vezes eu fico muito triste quando chegam as mães, assim, de bebê de 4 meses e falam, não consegui amamentar. Aí você vai olhar, aquele bebê tinha todos os padrões que poderiam ser tirados para contribuir para a amamentação, né? Então, isso que eu acho, assim, que às vezes a gente devia chegar mais a essas mães para elas
elas terem esse conhecimento e buscar, né? Então esse seria o maior desafio? Qual que é o maior desafio hoje para você? Eu acho que o maior desafio é isso, conseguir chegar a todas essas, no caso seriam as gestantes, né? Nem até quando o bebê nasceu, para trazer essa informação. Então, meu bebê nasceu, tô tendo essa dificuldade, posso ir atrás de uma consultora, vou atrás de uma fono, vou à osteopatia, vejo, não consegui. Realmente, não tenho, e tá tudo bem, posso caminhar para a fórmula, né? Não, olha, melhorou muito, hoje tô conseguindo amamentar, e que bom seria, né? Além de ser um momento divino, né? Sim. O momento da amamentação, é muito bom. Obrigada, Renata. Eu que agradeço. Continue aqui com a gente na bancada. Agora eu vou falar um pouquinho com a Luana, que é pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação. Luana, o que a educação tem a ver com, né, tudo isso, a amamentação, o desenvolvimento da parte cognitiva da criança? Como que você pode explicar um pouco pra gente isso, Lu? Então, todo mundo foi contribuindo, né, nesse primeiro do nascimento dessa criança, né, logo na primeira fase dessa criança. Mas a primeira infância, que nós falamos que é a fase que é desde o nascimento até os 6 anos de idade, é o período que a gente fala que é de neuroplasticidade cerebral da criança. É o período que a gente consegue desenvolver nessa criança, né, no cérebro dela, incentivar essa capacidade do cérebro dela. E é um período crucial para o desenvolvimento. Porque ela evolui de acordo com o ambiente em que ela está, né, a evolução com o ambiente e os estímulos que ela tem. Então, esse período de neuroplasticidade cerebral que nós falamos é um momento em que a criança está estruturando o corpinho, igual a Renata acabou de falar, né? Mas ela também tem os ganhos de capacidade cognitiva. Sim. Né? Então, é isso que permitirá que essa criança construa habilidades cognitivas que ela vai levar para o resto da vida. Memória, criatividade, linguagem. E por que eu fiz esse comentário antes? Porque a amamentação é um fator essencial para que a criança se desenvolva saudável. Né? Os nutrientes que a amamentação oferece, né, que o leite materno oferece para essa criança, é o que vai fazer, né, que ela tenha os nutrientes necessários para que ela possa se desenvolver de uma maneira saudável. Mas, Luana, deixa eu perguntar uma coisa para você, que você como psicopedagoga. Não está tendo muito estímulo para as crianças muito cedo, não? Tudo tem que estimular. Isso não é um pouco prejudicial também, Luana? Olha, nem tanto. Depende da forma com que você está estimulando esse bebê. Entendi. Né? Se você acha que a parte de estimulação é colocar uma TV com uma música, estar exposto a esses tipos de... Uma tela, né? Uma tela. Essa criança já vai saber, né, mexer na tecnologia, música. Né, vou trabalhar a criança já desde pequeno, que ela precisa, parte de consciência fonológica que a gente fala. Se a gente colocar esses estímulos muito cedo, pode ser que prejudique. A gente tem que estar atentos ao quê? Ao que essa criança necessita, né, nos primeiros anos de vida. E tudo isso. Qual que é a necessidade que ela tem? Ela precisa dessa parte sensorial e está totalmente ligada à amamentação. Porque nessa primeira infância, né, não sei quantos anos mas a gente ouve falar muito sobre o córtex frontal, né, que tem que ter aquele desenvolvimento dele, mas se muito estimulado, ele também vai prejudicar futuramente, né? Então é o que você disse, tem que ter o estímulo correto. Sim, é exatamente isso, né? A amamentação, ela implica diretamente no vínculo também, que as meninas falaram, né? A Bia falou, esse vínculo com o bebê, né? Ela precisa disso. E o fato dela estar mamando também é o estímulo, né, emocional que ela precisa. Então, é importante para o desenvolvimento cognitivo, né? E eu falo bastante do desenvolvimento porque eu acabo recebendo essas crianças um pouco depois, né? Qual seria a idade certa para mandar? Na verdade, a partir de 1 ano e meio, 2 anos de idade, a gente já começa esse estímulo, né, das habilidades que a criança precisa para se desenvolver. Uma criança de 2 anos, ela já precisa, né, ter algumas palavras, falar uma quantidade de palavras certas. Então, você, a partir do momento que aquilo não acontece, você tem que ir em busca de uma fono. Você precisa trabalhar algumas habilidades com as crianças, né? A físio também vai saber se a criança tem equilíbrio, não tem,
Então, a gente precisa estar atentos, a Maria Cristina fala muito isso, das janelas de oportunidade. O que essa criança com essa idade, ela precisa, né, saber, quais são as habilidades que ela precisa ter. E aí, é aí que entra o nosso papel também, de desenvolver essa criança na parte educacional ali, trabalhar nesse período de neuroplasticidade, as habilidades com que ela precisa. Tá. Agora, se a mãe não conseguiu amamentar, isso vai atrapalhar na parte cognitiva, no desenvolvimento? A criança vai ser menos alguma coisa porque não teve amamentação? Falando Essa assim? pergunta é muito boa. Porque pode ser que uma mãe que esteja me escutando agora, né? Não sou mãe ainda, porém lido com elas todos os dias. E as mães se cobram muito pelo desenvolvimento da criança. Ah, porque eu trabalho muito e é por isso que às vezes meu filho tem uma dificuldade nisso. Ah, porque eu precisei voltar a trabalhar quando ele tinha 4 meses, então, mães, fiquem tranquilas, seu filho não vai ter prejuízos cognitivos caso você não tenha conseguido amamentar por N motivos, que sabemos que não é uma jornada fácil, né? Todo mundo falando aqui como esse processo precisa acontecer, mas essa criança precisa dos nutrientes que o leite materno oferece. Então, ela precisa estar, né, bem assessorada ali, procurar uma pediatra, né, que faça o acompanhamento dessa criança. Essa questão, né, do quanto a Maria Cristina comentou também, do quanto essa amamentação estimula o fortalecimento dessa criança, da boquinha. Então, se ela não mama, se ela está na fórmula, é mais fácil. Então, o que a gente pode fazer para que essa criança consiga essa parte motora também? Então, ela precisa estar, né, em volta de profissionais. Precisa buscar profissionais da área que dê o suporte para que essa criança não perca nenhuma janela de oportunidade. Tá certo. Diferente de uma criança que é desnutrida, não recebe os alimentos apropriados. Então, essa criança, sim, pode ter prejuízos cognitivos. Mas uma criança que busca estar, né, com profissionais preparados para que faça essa ajuda mesmo nesse período, essa criança não vai ter prejuízos cognitivos. Tá, agora para encerrar, só quero falar uma coisa aqui, uma palavra, e eu quero ver o que a osteopata me fala. Chupeta. Agora eu falei a palavra, né? Que, gente, quando era antigamente, era tão bonitinho usar chupeta, né? E hoje, meu Deus, a mãe, ela quer pôr a chupeta pra criança parar de chorar um pouco. Não pode usar chupeta? E aí, não pode? Como que é? Me fala. Isso eu acho que as odontopediatras e as fonos brigam mais nesse aspecto, né? Mas a chupeta, assim, eu sempre costumo falar pros os pais, assim, que vão até o consultório, falar assim, olha, tudo a gente tem que ponderar, né? Às vezes uma criança que tá gritando, chorando e não acalma por nada, né? Às vezes precisa da chupeta ali, mas ela pode trazer algumas disfunções orais ali pra boca da criança, isso a gente já sabe. Então, aí, como diz a Maria Cristina, depois a gente corre atrás, né? Mas não vai ser fácil, mas dá pra correr atrás, não vai né? deixar a criança chorando ali o dia inteiro por conta de uma chupeta, né? Tudo Aí é tem tão que... gostoso, gente. Vou contar. Chupei chupeta até 12 anos e não precisei usar aparelho. Então, eu achei que ia ser assim, entendeu? Fui um caso à parte, né? É um caso à parte, porque as fonos mesmo... As fonos me matam se ouviu falar isso, gente. Calma, né? Isso foi na década não sei de quando. Vamos deixar pra lá, né? Mas, meninas, quero agradecer muito, tá, Renata? Sua contribuição para esse Agosto Dourado. Luana, muito obrigada também, né, por estar aí presente na vida de tantas famílias, ajudando as mães a sair um pouco desse sufoco, que é a tarefa de casa, né, que é o desenvolvimento. Às vezes a criança tem um probleminha lá que tá indo na fono, dela fala do jeito, ela escreve do jeito que ela fala, tem que arrumar as letrinhas. Então, assim, como é importante a gente ter essa informação de que se você que está aí, né, e tem uma criança com uns 2 anos, mais ou menos sabe que ela ainda não tem um vocabulário apropriado para sua idade, pode buscar o trabalho também, né, Luana? Sim. E a internet está aí também para nos auxiliar, né? É claro que a gente precisa saber filtrar o que a gente pesquisa, mas a partir do momento que a gente coloca lá janelas de aprendizado, habilidades que a criança precisa ter, né, saber procurar em sites seguros, você consegue saber, olha, minha criança não está conseguindo ainda, né, ela ainda não está conseguindo falar, será que ela consegue colocar a língua na posição correta, né? Então, procurar uma fono para auxiliar, os dentistas, odontopediatras, isso mesmo, para auxiliar essa criança também. Então, a gente precisa saber ponderar as informações e, às vezes, todo mundo acha, né, igual no meu caso, a psicopedagogia. Quando a criança está apresentando dificuldade, a escola está me chamando, aí eu preciso intervir. E não é assim. A gente faz um trabalho, né, que a gente faz
esqueci a palavra Preventivo. agora. Preventivo, exatamente. A gente faz um trabalho preventivo para intervir nessas dificuldades que a criança apresentou, ou nem dificuldades, mas para ver se está caminhando tudo ok, se essa criança precisa, né, de algum acompanhamento mais especializado. Então, a gente acaba, a parte da educação, acaba sofrendo com isso nesse sentido, porque, igual a Maria Cristina comentou, os pais só procuram a hora que não faz essa prevenção. Os pais não entendem que, desde a barriga, essa criança precisa receber os estímulos corretos, né? Então, é isso. É isso. Muito bom. Muito obrigada, meninas. Vamos continuar aqui no estúdio acompanhando o papo com a gente, tá bom? Obrigada, Renata. Obrigada, Luana. Sigo aqui na bancada da Líder com esse conteúdo tão importante. Agosto Dourado, estamos falando um pouco sobre a questão da conscientização do aleitamento materno. Estou aqui com mais duas profissionais muito lindas, muito simpáticas, muito competentes, né? Vou apresentá-las e a gente vai bater um papo bem gostoso. Eu estou com a doutora Sara Laureano, que é otorrinolaringologista. Tá certo, doutora? Isso mesmo. Seja Boa tarde, muito Renata. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no programa, né, falando para a nossa cidade, para a região. Ô, Sara, você que é nascida em Londrina. Isso. Fez faculdade em Sorocaba? Não. Não? Como que é? Vamos contar a tua história, então, para mim aqui, para a comunidade conhecer. Eu sou nascida em Londrina, cresci lá, fiz a faculdade de medicina na UEL e fui fazer a residência em otorrinolaringologia em Sorocaba. Certo. Tá? Aí fiquei em Sorocaba, depois que eu terminei a residência, como preceptora dos novos residentes. Eu operava com eles, eu orientava eles em cirurgia. E casei e fiquei por lá. Aí tive a oportunidade de vir aqui, voltar para o Paraná, e estou aqui em Cornélio muito feliz há 5 anos. Muito bom. Ela ama o Paraná, gente. Foi para o estado de São Paulo, mas voltou, né? Voltei. Isso é muito bom. Vamos conversar mais um pouquinho, mas quero apresentar antes a Luna Dias Guilhem, que eu não posso deixar de dar essa referência, né, para a nossa audiência, que é filha da doutora querida Deise, né? Sim. Querida doutora Deise. Sim. Tudo bem com você? Tudo bem. Muito obrigada por estar aqui. Essa oportunidade também de estar podendo falar do aleitamento materno. E foi uma inspiração sua mãe para você ser médica? Podemos dizer que sim? Podemos dizer que não. Não! Você via que não era fácil, né? Eu era uma... A minha mãe, ela se doa de alma, né? De corpo e alma, minha mãe. E foi uma... Assim, apesar dela ser uma pediatra excelente, foi uma boa mãe, mas assim, faltou um pouco na minha vida. Então, eu achava que quando eu entrei em medicina, eu falava tudo menos pediatria. Mas eu acho que está no sangue, né? Porque quando no primeiro estágio de pediatria, Se apaixonou. eu me apaixonei e falei, tudo menos adulto, eu só quero pediatria na minha vida. Como é, e apesar de eu ter tido uma infância, assim, com uma mãe até longe de mim, mas foi o que me apaixonou. E da pediatria, uma das partes que eu mais me interessa é a neonatologia. É bem esse momento inicial da vida do bebê e que é a parte que a gente tem mais desafios, eu acredito, na questão do aleitamento também, né? Certo, muitos desafios, né? As profissionais que passaram por aqui já trouxeram um pouco de informação para a nossa audiência, e agora eu quero focar aqui na doutora Sara sobre essa questão, né? O leite materno, ele é muito rico em componentes e nutrientes, né? Sim. E ele tem alguns componentes ali que ajudam a prevenir doença? Isso é verdade? Sim, com certeza, né? O leite materno, ele tem aproximadamente uns 250 componentes diferentes, entre solúveis e não solúveis, entre células, anticorpos, vários tipos de anticorpos. A aluna pode discorrer melhor sobre isso, que evitam vários problemas de infecção nesses primeiros 6 meses de vida, né? Especialmente se a gente for falar nos problemas intestinais, que a aluna pode comentar melhor. O leite materno ele vai ajudar a fechar as células intestinais, os gaps entre cada célula ali. Sim. E é no intestino que são formados muitos dos nossos defesas do organismo. E também no epitélio respiratório, ele age também como protetor. Tá? Muitos componentes são, até a gente pode dizer, antimicrobianos, eles impedem a entrada desses bichos do mal aí na criança. Então, a questão do leite materno, isso é uma coisa também que tem que falar, deixar bem claro. Aquela que pode amamentar, ótimo, maravilha.
a mulher que não pode, não se culpe, como já foi falado. E não precisa ficar preocupado, por exemplo, mas eu sou mais velha, meu leite vai ser normal. Vai. Nossa, mas eu tenho passado fome, eu estou sem dinheiro, não tenho comido direito, não estou conseguindo comer proteína. As glândulas mamárias, elas se arrumam, se ajeitam de um jeito a tirar do corpo da mãe para entregar para o recém-nascido, para o lactente. Gente, isso é um milagre, se for ver, É um né? milagre, com certeza. É o melhor alimento do mundo, né? Infelizmente, a gente foram convidados, mas não puderam vir, nutricionista e fonoaudióloga, mas a nutricionista poderia dizer muito bem, é o alimento mais completo. Como que o aleitamento materno, ele interfere no desenvolvimento facial do bebê, doutora? Então, a criança, a gente percebe, né? A criança não é um mini adulto, né? A face, tanto que você vê as fotos de criança, são muito diferentes das fotos de adulto, né? Tá. O crescimento facial, ele é para baixo e para frente, vamos dizer assim. O cérebro já nasce grande, né, se for comparado, e vai crescendo até mais ou menos os 7 anos, né, a Luna vai poder dizer melhor, e o crescimento da face vai nesse sentido. O nariz é para frente e para baixo, tá? O bebê, ele precisa do estímulo da amamentação para que a maxila se desenvolva. Tá? Isso também é outra coisa que interfere ali na parte, os dentistas também podem explicar isso daí. E para que isso ocorra, tem que ter uma pega correta, tem que vedar. Tá? E a gente tem que lembrar que para a gente mamar, a gente tem que respirar. Claro. Sim. A gente não para de respirar. A partir da primeira respirada do bebê, quando nasce o choro, né? O primeiro choro, pronto, começou, respira até o último suspiro, né? Quando vai morrer. E o nariz da criança, ele precisa ser bem cuidado, não pode esquecer. Bom, os pediatras hoje em dia já são muito cientes e orientam muito bem as mães com relação a isso, do uso do soro, da limpeza nasal, tudo isso. Por quê? Porque uma criança que não está respirando bem, ela não vai mamar também, né? E a criança, ela não, por exemplo, a gente tá resfriada, igual eu tô resfriada nesse momento aqui. Essa noite, eu abri a boca para respirar, certo? Um bebê, ele tem a laringe superiorizada, ela vai descendo conforme vai crescendo, ela é bem alta. E a língua muito volumosa dentro da boca. Um bebê não consegue respirar pela boca. Sim. Tá? Ele é um respirador nasal obrigatório, é o que a gente chama. Então, o nariz tem que estar bem abertinho, é pequenininho o nariz, né? E tem que estar adequado para a respiração. Então, se a mãe perceber que está tendo uma dificuldade ali para amamentar, não conseguiu detectar qual é o motivo, um dos motivos pode ser essa questão da respiração estar comprometida. Isso. Um dos mais sérios, né, esse? Sim. Assim, felizmente, é uma coisa que hoje em dia os pediatras, enfermeiros também já pensam de primeira, né? Vamos dizer assim. Já levado em conta já. Outra coisa estrutural que pode atrapalhar é a questão do frênulo lingual. Né? Tanto que os pediatras na sala de parto já têm a orientação de avaliar a linguinha, né? E ver se o frênulo está encurtado e faz o piquezinho. Por quê? Porque se depois passar essa fase, né, eu já cheguei a fazer frenulectomia, vamos dizer assim, né? O piquezinho em consultório de criança bem pequena, até 3 meses de idade, a gente consegue fazer. Depois disso, é só em centro cirúrgico. Entendi, daí já fica mais complicado. Tá. E mais uma coisa que eu quero te perguntar com relação ao sono, né? Gente, criança bem alimentada é criança que dorme tranquilo, não é? Isso é verdade? Com certeza, sim. Né? Não vai, ela tá tranquila, ela relaxa, ela vai poder dormir. E criança que respira bem também é criança que dorme tranquila. Muito bom. Um sono, gente, um sono bom para criança é um sono bom para mãe, né, Sara? A Sara já é mãe? De 2. De 2, Sara. Quais as idades? 4 e 2. 4 e 2. A Sara tá ótima, gente. Maquiada, cabelo escovado, criança de 2 anos e 4 anos, ela tá... A sogra tá aí. Ah, entendi. Agora eu entendi. Só pude isso por causa da ajuda da minha sogra. Muito bom, Sara. Obrigada pelas suas informações. Continue aqui com a gente. Agora eu vou falar com a Luna. Luna, fale pra gente, né, sobre como que uma pediatra ela pode contribuir para esse início, né, quando nasce uma mãe, né? Qual que é a confiança que as mães têm na pediatra nesse momento, Luna? Assim,
no meu dia a dia, eu tento ao máximo estar incentivando o aleitamento materno, sabe? Eu sempre faço um acompanhamento muito próximo com as mães, na primeira consulta, até no dia que eu faço a orientação de alta, eu tento acalmar, eu tento orientar da melhor forma possível. Hoje, inclusive, eu dei alta para minha melhor amiga de infância, que ela teve gemelar, e grudei nela, fiz os bebês pegarem direito aquele peito, enfim. Você ajuda também? Eu ajudo. É, né? Eu ajudo. Põe a mão mim, na massa. Eu ponho a mão na massa. Assim, não é, claro que não é possível para todas as mães, porque eu, queira ou não, eu faço o SUS, então são muitas. Então, graças a Deus, na Santa Casa tem equipe que acaba ajudando, né? Sim. Mas eu não deixo de ajudar por causa disso. Inclusive, sempre na minha primeira consulta. Não interessa que tem 50 mil crianças para atender. Na primeira consulta da mãe, na primeira consulta que vem comigo, nas primeiras semanas de vida, a primeira coisa que eu vejo é a questão do aleitamento, como é que está essa pega. E mesmo que a mãe não tenha queixa de dor e nada, eu sempre avalio a pega correta do bebê, eu a posiciono o bebê e sempre dá para melhorar, né? Sim. Pega sempre isso. E eu tento tranquilizar as mães, mas também falo que eu não tranquilizo assim no sentido de, pode acontecer isso, aquilo. Porque senão já vai dar um alerta, e já vou tentando explicar. Porque eu, sendo pediatra, eu tive muito desafio com a minha filha. Ela não pegava de forma correta o seio, e quem conseguiu fazer a minha filha pegar foi a Marina Santa, né? Marina também. Ia em casa várias vezes na semana. Ficava indo lá todo dia na Santa Casa, chorando, desesperado, goleira, para fazer a baixinha lá pegar. Porque ela tinha muita dificuldade, da sucção, enfim. Mas, e você insistiu? Você não pensou em desistir? Eu já mudei agora, já estou entrevistando ela como mãe, né? Você não pensou em desistir? Como pediatra, eu não... Eu ia ter muita frustração se eu tivesse desistido. Eu tentei, eu falo, gente, eu tentei, eu acho que eu ia tentar até o fim, mas se eu visse, se realmente ela não estivesse ganhando peso, eu entraria, claro, com uma forma. Mas esse suporte de uma profissional que não, tem... é essencial, não dá. Essencial, a né? gente acha que sabe tudo, né, quando termina. Eu achava que ia ser fácil para mim, que eu não ia ter dificuldade, afinal de contas eu orientava isso todo dia no meu dia a dia. E aí foi quando eu senti na pele que eu vi realmente o que é a amamentação, que é sangue, é choro, é sofrimento, é fissura, é você ter que morder um pano para aguentar a dor. E por mais que você ama essa criança, e eu acho que a única pessoa no mundo que me faria aguentar uma dor que eu senti para amamentar seria ela. Olha porque isso. é um amor assim... Incondicional, né? Não tem como. É divino. Exato. Mas o que eu acho que é importante? Eu tinha muito embasado a importância. Porque aquela mãe que não entende a importância do aleitamento materno, que ela não entende que aquilo vai não nutrir apenas o corpo, não vai fazer só o bebê ganhar peso, vai nutrir a questão emocional, a questão imunológica, a doutora Sara já comentou. Não é só isso, é um conjunto aquele leite. E se você não tem isso embasado, você desiste. Quando você está tendo uma dor e você tem o fácil ali, e o bebê pega a forma, para que eu vou sofrer tudo isso se aquilo ali já vai encher a barriga do bebê, o bebê vai acalmar, vai ganhar peso, vai se desenvolver. Então, eu acho que eu tinha esse embasamento, eu sabia de toda a importância, eu sabia de todos os benefícios, por isso que eu não desisti. Porque a vontade é de sair correndo. É aquele negócio que tinha hora que eu tinha vontade de sair correndo pela casa, minha mãe com a Alice atrás de mim. Tinha hora que dava não quero. E queira ou não, tinha do meu lado a minha mãe, que está há mais de 30 anos trabalhando como pediatra, ela me ajudando, enfim. É muito difícil amamentar, principalmente na primeira semana. É muito difícil, mas é algo que você falou. Tem que pensar nos benefícios, né, desse aleitamento, não só na questão de nutrientes, mas emocionais também, né? Sim. E você, como pediatra, entende que a maioria das mães não está muito preparada, né? Infelizmente. Eu acho a maioria. Eu acho até que falta, talvez, até uma consulta com o pediatra no pré-natal. Não faz parte do protocolo, né? Não. Não faz parte. Aí, tem que fazer. Porque, assim, elas chegam... Quando eu estou orientando, no dia da alta, é a primeira vez que elas estão ouvindo falar de aleitamento materno, de amamentação, de engurgitamento mamário, de pega correta. Elas estão todas assim... Está tudo muito assim, deixando levar. Elas não têm um preparo psicológico. E parece que falta isso. Sim. Se a pessoa tem a consciência, eu vou ter esse desafio, mas quando esse desafio acontecer, eu já sei como agir. Entendi. Então, na hora que vier uma pojadura, que meu peito estiver empedrado, o bico estiver duro, estufado, a criança não está pegando direito aquele bico, porque ele tem que estar mole para ela conseguir pegar, eu sei como agir, eu sei como ordenhar, eu sei o que fazer.
Então, mas não sei, não está ganhando peso, mas a pega está correta? Está esvaziando a mama antes de passar para a próxima? Como está o posicionamento também, né? Está posicionado direito esse bebê? Porque também é aquela coisa, a gente chega às vezes na sala de parto, a criança tá toda torta, mamando assim, a boca para dentro, pegando o bico, o corpo pro lado, toda torta. Eu brinco com as mães, vai você tomar uma sopa assim, toda torta? Não dá. E o bebê todo torto, a boca indo de forma incorreta, não sai leite. Aí o bebê chega na primeira consulta, não está ganhando peso. Se o pediatra ou é atendida por um clínico, às vezes fala, se o bebê não ganhou peso, já está na segunda semana, toma a fórmula. Então, assim, às vezes não tem nem... Desiste, né? Infelizmente, às vezes nem o profissional de saúde que vai estar recebendo esse bebê não está preparado para isso, né? Sim. Assim, não digo aqui em Cornélio, mas nessas cidades menores que às vezes acabam pegando, que vem para cá. Então, eu acho que tem que ser uma coisa multiprofissional mesmo. Então, para a gente encerrar esse papo aqui, qual é a mensagem, Luna? Você como pediatra, né? Vamos colocá-la aqui representando a todas que estiveram aqui. Qual seria a mensagem que você pode deixar para a nossa audiência, para quem está nessa fase, né, de tentar amamentar, para quem é gestante ainda? O que você diria para essas mães? Busque conhecimento, busque ajuda, não desista, não vai por pitaco também de vizinho, de parente, de sogra, de mãe, então, né? assim, tenha entendimento, porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você entende a importância, você entende os desafios, e você sabe como agir a partir disso, você tem segurança para conseguir manter o aleitamento materno. Mesmo assim, não conseguiu, paciência, não é todo mundo. Eu tenho colegas minhas, pediatras, que formaram R+, minhas ou R iguais, que infelizmente não conseguiram por questões, ou porque teve que fazer uma cirurgia de mama, tirou tecido mamário, não tinha realmente leite. Então, assim, infelizmente não é todo mundo que consegue, mas eu acho que a gente tem que tentar, não desistir antes da hora, porque se você tem conhecimento, você tem segurança no que você está fazendo. É diferente daquela mãe que não tem o conhecimento, está assim, um pouco perdida nesse começo, e aí não ganhou peso ou está com dor, ela desiste. Entendi. Vem o engurgitamento, desiste. É isso que eu acho que é o que mais acaba acontecendo no meu dia a dia. Busque informações, né? Busque um profissional, vá no posto de saúde do seu bairro, saiba quais são os caminhos, né? E busque esse atendimento. Quero agradecer a Sara. Obrigada, Sara, por ter escolhido Cornélio Procópio. Eu que agradeço. E agradeço a cidade também por ter me acolhido, a minha família tão bem, né? A Luna ficou sua amiga. Era minha vizinha. Era minha vizinha. Me ajudou muitas vezes, porque os nossos filhos têm mais ou menos a mesma idade, a Alice e o Samuel, né? Nossa vida. Então, além de profissionais, vocês também são mães, né? Passaram por tudo isso também, então tem muita propriedade para dizer. Muito obrigada também, viu? A vocês. E assim, gente, nós encerramos esse papo tão gostoso, né? Esse papo tão significativo para esse mês, o Agosto Dourado. E você que gostou, envie esse conteúdo para uma pessoa que você sabe que está precisando saber disso, né? Ou simplesmente coloque aí nas suas redes como uma fonte segura de informação, porque aqui nós tivemos só profissionais que sabem o que estão dizendo, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e a gente se fala a qualquer momento aqui na programação da Graúna.